Você já acordou no meio da noite com aquela certeza incômoda, não de que você está sozinho, mas de que a solidão em si é uma mentira? Não há barulho, a casa está quieta, mas há uma pressão no ar, um peso que não pertence ao quarto. E você sabe, no fundo do estômago, que algo está apenas esperando que você feche os olhos novamente para poder se mover. É uma sensação sutil, mas pegajosa, como a lama de um rio que nunca seca. Essa lama, esse silêncio que esmaga, é o ponto de partida para tudo o que vou te contar agora. Nós precisamos ir a um lugar onde o silêncio era tão denso que parecia mastigável, Alagoas. E precisamos ir a um tempo em que o mundo estava quebrado, mas a dor aqui era diferente da dor da guerra lá fora. O ano de 1943. Imagine Barra de São Miguel, não o destino turístico que talvez você conheça hoje, mas um vilarejo de pescadores espremido entre o mar salgado, a areia branca e, crucialmente, o mangue, o manguezal. Essa é a palavra que carrega todo o peso da nossa história. Ali, em 1943, a vida era dura, marcada pelo sol inclemente e pela incerteza. A Grande Guerra na Europa era uma notícia distante e ruidosa que chegava pelos jornais amassados, mas a guerra real para aquela gente era contra a fome, contra a maré traiçoeira e contra a natureza que dava e tirava com igual indiferença. O mangue, para quem nunca o encarou de perto, não é apenas um pântano, é um organismo vivo, um labirinto de raízes aéreas, grossas e tortuosas, que se agarram à lama negra e viscosa. O cheiro é inconfundível, uma mistura intensa de sal, enxofre, de água parada e de decomposição incessante. É o lugar onde a vida encontra a morte, e as duas se misturam de tal forma que se torna impossível distingui-las. O mangue engole. Ele é silencioso, mas a cada maré que sobe e desce, ele absorve. Absorve sedimentos, absorve histórias, e absorvia. Naquela época, qualquer um que fosse tolo ou infeliz, o suficiente para se perder em sua vastidão escura e úmida. A comunidade de Barra de São Miguel tinha um respeito ancestral, quase religioso, pelo mangue. Era a fronteira final. Se o mar levasse um barco, havia a esperança de que a corrente o devolvesse à praia, talvez despedaçado, mas lá estaria. Se alguém se perdesse no mangue, contudo, essa pessoa estava irrevogavelmente perdida. O mangue não devolvia nada. Ele era o túmulo úmido e sigiloso de tudo. Até que naquele ano, 1943, algo começou a mudar. E não foi uma mudança rápida ou dramática. Foi lenta, insidiosa, como uma febre que você inicialmente confunde com cansaço, mas que aos poucos toma conta de cada fibra do seu corpo. Tudo começou com uma simples botija de vidro, daquelas usadas para aguardente, encontrada por um menino chamado Zé. Ele estava catando caranguejos na borda da lama, perto da foz do rio Niquim, onde a água doce e a salgada travam sua batalha eterna. A botija estava limpa demais, não coberta por lodo, mas assentada sobre as raízes, como se tivesse sido colocada ali de propósito. Dentro não havia mensagem, apenas um pedaço de tecido, enrolado e seco. O tecido era uma tira de flanela, xadrez, desbotada. Não era um tecido estranho, parecia ser de uma camisa de trabalho. Zé a levou para sua mãe, que a reconheceu imediatamente, mas negou-se a fazê-lo. Ela tremia. Não era possível. Aquele era um pedaço da camisa de seu primo, Juvenal, que havia sumido 4 anos antes, depois de uma discussão feia com o dono do engenho. Juvenal tinha se embrenhado no mangue, dizendo que voltaria quando o sol secasse a água do mar. Ninguém nunca mais o viu. A mãe de Zé descartou o achado como coincidência mórbida. Tecidos velhos flutuam, pensou ela. Mas o mangado ali era forte.
Ele não flutuava, ele afundava e segurava. E por que aquele tecido estaria tão preservado, seco no interior da botija, se tivesse passado 4 anos na umidade opressiva daquele pântano? Este é o nosso primeiro arrepio, você entende? A quebra da lei natural. O mangue, o consumidor final de toda a matéria, estava começando a regurgitar. Os dias passaram. E a história da flanela xadrez teria sido esquecida se não fosse pelo que veio a seguir. O velho Elias, um pescador respeitado, de mãos calejadas e olhos azuis esmaecidos pela vida sob o sol, foi o próximo a encontrar. Elias vivia sozinho em uma palafita na beira do mangue e passava as madrugadas puxando redes ou observando a maré. Ele encontrou, preso a uma raiz de risofora, um relógio. Não um relógio de pulso moderno, mas um relógio de bolso antigo, de ouro, com a tampa gravada. Elias teve que esfregar a lama para ler as iniciais. MC. Era o relógio de Maurício Cruz. Maurício era um viajante, um comerciante de Maceió que havia desaparecido 10 anos antes em uma tentativa malfadada de atravessar o mangue, tomando um atalho que, segundo ele, economizaria horas de viagem pela estrada de terra. A busca por Maurício foi intensa na época, mas cessou quando até mesmo os cães farejadores desistiram na lama movediça. Maurício havia virado lenda local, um aviso silencioso para nunca subestimar o labirinto de raízes. E ali estava o relógio. O mais estranho, ele estava funcionando. Elias, um homem de pouca fé e muita superstição, levou o relógio ao ouvido, na semi-escuridão do amanhecer. O tic-tac era nítido, regular, indiferente ao tempo que havia passado em seu túmulo aquoso. O mangue tinha devolvido um objeto de metal delicado, mantendo-o intacto. E pior, mantendo-o no tempo. Pense nisso por um momento. O tempo é a única coisa que deveria ser inevitável. E ali, o mangue estava subvertendo até mesmo a inevitabilidade. Quando Elias mostrou o relógio na vendinha de Dona Rosa, o pânico não foi imediato. Foi uma desconfiança silenciosa, um olhar de canto de olho. O povo da Barra era resiliente, acostumado a ver coisas estranhas, mas essa era uma estranheza com intenção. Os objetos estavam sendo devolvidos, estavam sendo apresentados. Se você sente um calafrio agora, se a ideia de que o tempo possa ser revertido para trazer de volta apenas a prova fria de uma perda te incomoda, preste atenção. Você precisa entender a fundação desse terror. Se você quer saber o verdadeiro preço do esquecimento, fique comigo até a última palavra e talvez, por segurança, você deva se juntar silenciosamente a este círculo escuro. Sua presença aqui importa. É um pacto. Aos poucos, o mangue começou a ter o que a população local chamava de a febre da entrega. A febre não era diária, era esporádica e imprevisível. Sempre após uma maré particularmente alta ou na mudança da lua, algo novo aparecia. Não eram tesouros nem relíquias. Eram objetos de profundo significado pessoal. Encontraram um canivete de cabo de osso, enferrujado, mas com uma gravação clara do nome Ismael. Ismael era um jovem que havia se jogado no mangue após perder sua noiva para a tuberculose. 2 anos antes, ele havia sido consumido pela tristeza e pelo lodo. O canivete estava espetado firmemente em uma das raízes, um tipo de âncora de dor. Encontraram um par de óculos de armação de tartaruga com as lentes rachadas que pertenciam a uma professora que tentou fugir do vilarejo sob o pretexto de uma viagem de estudos e nunca mais deu notícias, sumindo durante a travessia. O que perturbava as pessoas não era a recuperação de bens materiais, mas a natureza dos bens. Eram lembretes íntimos de vidas que foram tragadas pela indiferença da natureza.
Eram chaves para trancas que não existiam mais. Eram provas de amores e tristezas passadas. Aos olhos da comunidade, o mangue não estava apenas devolvendo objetos perdidos. Ele estava devolvendo a memória forçada das pessoas que eles tentaram desesperadamente esquecer para poder seguir em frente. Luto, na Barra de São Miguel, era um processo brutal de aceitação da perda total. O mar podia levar seu barco, o mangue podia levar seu filho. Uma vez que o lodo fechasse sobre eles, eles se tornavam parte da paisagem, parte do ciclo de nitrogênio e decomposição. Eles se tornavam o silêncio. Mas agora, o mangue estava gritando os nomes deles através de seus pertences. O terror não vinha da morte em si, mas da negação do descanso. Os objetos tinham uma característica em comum, uma espécie de assinatura espectral. Eles não estavam podres de maneira uniforme, como algo que passou anos submerso. Eles pareciam ter sido limpos, lavados com cuidado e mantidos em uma cápsula do tempo suja, até o momento exato em que o mangue decidia que era hora de reintroduzir o terror na vida da vila. Eles pareciam presentes. Os pescadores se recusaram a se aproximar da borda do mangue. O silêncio que antes era de respeito, agora era de medo ativo. Eles olhavam para a vastidão verde e negra, para as raízes que pareciam dedos retorcidos de gigantes afogados, e se perguntavam o que mais viria. Onde estavam os corpos? Por que o mangue estava devolvendo a carteira de couro, o relógio de ouro, a tira de flanela, mas nunca o osso, a caveira, o esqueleto que deveria ser encontrado? A resposta, aterrorizante em sua simplicidade, começou a se formar na mente de Elias, o velho pescador. Ele passava as noites em sua palafita, o ruído rítmico dos caranguejos, parecendo um balbuciar maligno. Ele olhava para os objetos reunidos, espalhados na mesa de Dona Rosa, o relógio ainda ticando, o canivete brilhando à luz da lamparina, e sentia o peso da verdade. O mangue não estava devolvendo os objetos porque não os queria mais. Ele estava devolvendo os objetos como um sinal, uma prova. Se o corpo, o invólucro humano, fosse o prêmio máximo, o objeto íntimo era apenas a ponta do iceberg, um cartão de visita macabro. O mangue estava dizendo: eu tenho o que é seu. E para que você nunca se esqueça, aqui está a prova de que ele não se foi completamente, mas agora pertence a mim. Guarde isso, lembre-se. Começou-se a espalhar o boato de que o mangue havia desenvolvido uma consciência, que ele era agora uma entidade vingativa, que estava se alimentando e crescendo não apenas de lama e água salgada, mas da tristeza e do medo da vila. Elias tentou racionalizar. Talvez a corrente submarina, talvez uma bolha de gás, talvez tudo fosse uma coincidência cruel. Mas como explicar o tic-tac do relógio? Maurício havia desaparecido em 1933. O relógio estava funcionando em 1943. 10 anos. Ele estava marcando o tempo, mas não o tempo na superfície, na luz do sol. Estava marcando o tempo lá dentro, no escuro, na lama fria e úmida. Isso significava que, para Maurício, para Juvenal, para Ismael, o tempo não havia parado. Apenas o mundo deles havia sido trocado. E o mangue estava nos dizendo que eles estavam apenas fora de vista. O medo cresceu tanto que os moradores começaram a queimar os objetos encontrados. Queimavam o canivete, jogavam os óculos no mar, tentavam desesperadamente desfazer a prova. Mas o objeto seguinte vinha mais rápido e era sempre mais íntimo, mais doloroso. A febre da entrega culminou quando o filho de um estivador desaparecido no rio encontrou, flutuando mansamente, o único e pequeno brinquedo que o pai havia feito para ele. Um peão de madeira pintado de azul e vermelho. A pintura estava fresca, vibrante, como se tivesse sido feito na semana anterior. O peão de Severino, que tinha desaparecido no mangue há 20 anos. A cor, a vivacidade da cor após tanto tempo, era o insulto final do mangue.
Ele não só havia preservado o objeto, como o havia restaurado. E o havia entregue diretamente ao filho, que já era um homem feito, forçando-o a se lembrar da alegria perdida de sua infância e da brutalidade da perda. O Mangue, você vê, não estava sendo misericordioso, estava sendo cruelmente metódico. E se ele podia restaurar e devolver objetos que desapareceram há 20 anos, o que mais ele estava mantendo em seu porão úmido e silencioso? Que tipo de tempo estava sendo vivido por aqueles que nunca voltaram? E mais importante, o que aconteceria quando o Mangue se cansasse de enviar lembranças e decidisse, enfim, enviar uma mensagem completa? Uma mensagem que talvez não pudéssemos sobreviver para decifrar. O ar em Alagoas, 1943, começou a cheirar menos a sal e mais a uma expectativa doentia. O cheiro da lama estava se tornando o cheiro da inevitabilidade. Ninguém mais dormia bem na Barra de São Miguel. Os sonhos eram cheios de raízes movediças, de água escura e do som de um relógio que tic-taqueava sem pressa no fundo do poço. E todos se perguntavam, quando é que o Mangue, que estava devolvendo o que era frio e inanimado, decidiria devolver algo que ainda era de alguma forma quente e vivo? Se você está sozinho agora, no seu quarto, no meio da noite, preste atenção aos sons. O Mangue de 1943 pode estar a milhares de quilômetros de distância, mas o medo que ele gerou é universal. É o medo de que o que você perdeu, na verdade, nunca se foi. Apenas mudou de endereço. Escute, o silêncio nunca é vazio. Ele está sempre esperando. E às vezes, ele está apenas esperando o momento certo para te entregar algo que você pensou ter finalmente esquecido. Olhe para a escuridão da sua porta. O que você acha que está voltando para você agora? Você já acordou com a sensação exata de que a escuridão do seu quarto não era vazia? Não se mova, não acenda a luz. Apenas ouça o que o silêncio devolve para você. Se você está sozinho, talvez seja pior. Se está acompanhado, feche os olhos e tente isolar o som da respiração ao seu lado. Agora, filtre tudo e tente sentir o cheiro. O cheiro que o Mangue de Alagoas, naquele longínquo 1943, insistia em exalar. Não era só sal, nem só lodo e decomposição marinha. Era um cheiro adocicado de roupa limpa, misturado com o viscoso e o rançoso do tempo parado. Era o cheiro da intimidade resgatada do esquecimento. A primeira parte desta história nos ancorou na beira da maré seca, onde a lama agia como um útero reverso, gestando e parindo objetos que deveriam ter sido engolidos para sempre. Eram os pertences de pescadores, de viajantes, de crianças, de todos que haviam sido tomados pela voragem do lodo sem nunca mais darem sinal de vida. Mas o horror, você sabe, nunca está no objeto em si, mas no que ele carrega. E naqueles anos de guerra distante e fome próxima, a vila de pescadores passou a entender que o Mangue não era um túmulo, mas sim um arquivo. Um arquivo maligno, meticuloso, que guardava tudo, menos a paz. A revelação final, o clímax que encerrou a loucura daquele lugar, não veio em forma de grito ou aparição. Veio em forma de sussurro, transmitido através da textura fria de um pedaço de madeira. Elias, o velho pescador que havia perdido o filho mais novo, Arthur, no ano anterior, era quem carregava o fardo mais pesado. Arthur tinha apenas 10 anos quando a canoa virou. Nunca encontraram o corpo. A mãe de Elias definhou na ausência de um corpo para chorar, mas Elias continuou olhando para o lodo, esperando. Esperando não a volta do filho. Ele sabia que aquilo era impossível, mas a volta de algo que pudesse confirmar que Arthur tinha existido de verdade, que não tinha sido apenas uma sombra engolida pela paisagem. A vigília de Elias durou meses, pontuada pela chegada rotineira de outros objetos. Um cachimbo amassado, a carteira de identidade de um comerciante de Maceió que sumira em 1939,
um lenço bordado de seda que pertencera à esposa de um fazendeiro que se afogou na maré alta. Cada item era depositado com um cuidado quase reverencial na beira da água, como se o mangue tivesse mãos invisíveis. Ou talvez, como se o próprio mangue fosse uma mão. O verdadeiro medo começou quando os objetos passaram a vir acompanhados de uma fina camada de pressão psíquica. O toque não era mais apenas físico. As pessoas que recebiam os objetos começavam a ter sonhos vívidos e dolorosos. Não eram sonhos sobre a morte do ente querido, mas sobre o momento antes. Viam-se novamente na cozinha, no cais, na despedida apressada, e sentiam a urgência, o pressentimento que a pessoa perdida havia sentido nos seus últimos instantes de lucidez. Era como se o objeto funcionasse como uma agulha hipodérmica, injetando o pavor final da vítima na mente do familiar. Se você está acompanhando esta história até aqui, se sente esse desconforto frio subindo pela espinha, eu te peço um favor silencioso. Não desista agora. Este é o ponto onde o mangue de fato se revela. É onde a verdade precisa ser dita, porque o esquecimento é o verdadeiro combustível do pavor. E se você entender a natureza desse medo, talvez consiga se proteger da próxima vez que acordar no meio da noite e sentir algo diferente no ar. Talvez, apenas talvez, se você se inscrever e ficar até o final, a força da sua atenção possa nos manter mais seguros. O objeto de Elias surgiu numa noite sem lua, uma noite onde o som dos caranguejos caminhando pela lama parecia alto demais, quase uma orquestra de ossos estalando. Era um barquinho de madeira. Não um barquinho novo, mas o barquinho de Piranema, o brinquedo favorito de Arthur. Elias o reconheceu imediatamente. Havia sido ele quem havia entalhado aquele casco desengonçado. O barquinho estava perfeitamente preservado, sem a menor marca do tempo ou da água salgada. Parecia que havia sido jogado no mangue há 5 minutos. Estava ligeiramente úmido, mas não sujo, e exalava o mesmo cheiro enjoativo de intimidade resgatada. Elias se ajoelhou e pegou o barquinho de Piranema. O toque foi diferente de tudo. Foi uma pancada surda na mente, um silêncio que gritava. Naquele instante, Elias compreendeu a natureza do terror de Alagoas, 1943. O mangue não devolvia objetos. O mangue usava os objetos como iscas. A lama, ele percebeu, não era simplesmente matéria orgânica. Era uma consciência lenta, vasta, infinitamente solitária e ressentida. Uma entidade que havia se alimentado de centenas de vidas interrompidas e que agora, em sua digestão eterna, percebia que o que lhe faltava não era carne ou osso, mas sim o final. O fechamento emocional que as famílias, em terra firme, nunca haviam alcançado. O mangue guardava as pessoas em um estado de limbo, nem vivas, nem totalmente mortas, suspensas na densidade do lodo. E ele estava faminto por algo que só os vivos poderiam oferecer: a aceitação da perda, ou talvez a simples transferência da dor. O barquinho de Piranema estava frio, mas em sua superfície Elias sentiu o peso da mão de Arthur 10 anos depois. Não era uma lembrança, era uma presença que não falava com palavras, mas com a pressão do pavor. Elias fechou os olhos, apertando o brinquedo. Naquele momento ele não estava mais na margem do rio. Ele estava com Arthur, na canoa virada, sentindo a água fria apertar o peito do menino. Elias sentiu o pânico de Arthur, o medo da escuridão sob a água barrenta, a dor do afogamento lento. Mas o que o mangue injetou em sua mente não foi apenas a morte, mas a espera. Arthur não estava morto. Ele estava contido. Ele estava lá, em algum lugar, sob o lodo impenetrável, esperando que o barquinho de Piranema chegasse em terra para que ele pudesse trocar de lugar. O mangue era um purgatório que só liberava o objeto quando o fantasma da pessoa perdida conseguia se prender a ele. E ao tocar o objeto,
O familiar completava a ponte. O terror não era que o morto voltasse, era que, ao aceitar o objeto, o vivo era convidado a ocupar o espaço do morto no lodo. Aquele que havia voltado para a lama seria o fantasma, e a pessoa perdida teria finalmente seu alívio. Um alívio que seria apenas o começo de um novo e silencioso pesadelo para quem ficasse para trás. Elias gritou. Lançou o barquinho de madeira para o chão, mas a areia não aceitou o objeto. O barquinho de Piranema quicou e voltou a rolar, parando exatamente aos seus pés. O cheiro de roupa limpa e lodo aumentou, e Elias sentiu uma vertigem, uma vontade irresistível de se deitar na lama e deixar que a maré subisse. Ele sentiu o convite do mangue. Venha, Elias, seu filho está esperando, ele precisa do seu lugar. Deixe o vazio do seu coração ser preenchido pela plenitude do lodo. A partir desse ponto, o medo deixou de ser uma lenda local e se tornou uma epidemia silenciosa. As pessoas na vila pararam de olhar para o mangue. Elias, depois daquela noite, não falou sobre o que sentiu, mas ele não podia mais dormir. Sempre que fechava os olhos, ele não via seu quarto. Via a densidade escura da água sob a canoa, sentia o aperto da água no pulmão. Ele estava permanentemente no momento exato antes da morte de Arthur. O mangue havia conseguido, havia transferido a agonia e o limbo para o sobrevivente. A verdadeira conclusão da história de Alagoas, 1943, é que não houve conclusão. O mangue continuou devolvendo objetos. A devolução dos pertences não era um sinal de encerramento, mas de um ciclo infernal de repetição. Eram âncoras emocionais. O lodo, vasto e silencioso, cobria uma comunidade inteira de almas suspensas, e a cada objeto devolvido, a entidade do mangue sorvia a esperança e injetava a culpa e o terror nos corações dos vivos. Os pescadores pararam de aceitar os objetos. Quando algo aparecia na beira da maré, eles simplesmente o cobriam com mais areia ou o empurravam de volta para a água com um remo longo, como se estivessem tocando uma lepra espiritual. Mas o mangue era paciente. Ele apenas os devolvia na maré seguinte, um pouco mais para a frente, um pouco mais perto da vila. Era uma insistência lenta, sufocante, que provava que a força mais poderosa do pavor não é o estrondo, mas a repetição monótona e inevitável. Pense nisso. O horror que se infiltra na sua mente não precisa de um monstro de 7 cabeças. Precisa apenas de um relógio parado, de um cheiro que não deveria estar ali, de um objeto íntimo que surge de onde não deveria. Precisa da certeza de que algo te viu, te observou, e agora está usando essa intimidade contra você. O povo de Alagoas de 1943 passou a viver com a certeza de que seus mortos não estavam descansando. Eles estavam apenas contidos, esperando uma chance de troca. Eles estavam ali, sob a lama, olhando para cima, para a superfície do rio, sentindo cada passo dos vivos, esperando a maré que traria o objeto certo, na hora certa, para a pessoa mais vulnerável. O barquinho de Piranema, dizem, ficou na varanda da casa de Elias por anos, intocado. Ele nunca mais conseguiu dormir profundamente. Ele estava sempre à beira da água, sob o lodo, em 1942, vivendo os últimos segundos do filho. Ele foi a prova viva de que o mangue tinha sucesso. Ele havia trocado a paz pela agonia do limbo, e é isso que nos resta, a nós que escutamos. O mangue de Alagoas não é uma história de fantasmas clássica. É a história de um ecossistema que se tornou uma armadilha psicológica, que usa a esperança da família para perpetuar o sofrimento dos perdidos. É uma prova de que, às vezes, o maior alívio seria simplesmente nunca ter a confirmação, nunca ter o objeto que te conecta ao que não pode ser mais resgatado. O terror não acabou com a guerra, nem com a mudança das décadas. Dizem que, até hoje, quando a maré está muito baixa, quando o calor aperta e o ar fica denso e seco,
É possível ver, incrustado na lama escura e oleosa, a ponta de algum tecido, o brilho de algum metal perfeitamente preservado. O mangue continua devolvendo objetos e continua esperando. Se você já sentiu, no silêncio da noite, que algo ao seu redor não pertencia ao presente, ou se essa história te tocou de uma forma que te faz olhar por cima do ombro, respire fundo. E se você se atrever, comente apenas uma palavra: eu ouvi, ou talvez não estou sozinho. Porque se você compartilha essa história, se a luz da sua atenção recai sobre esse pântano de dor, talvez o fardo se torne mais leve, mas não se iluda. O mangue é paciente e ele sempre sabe quem está ouvindo. E enquanto você tenta se convencer de que isso é apenas uma lenda antiga, distante, lembre-se, o mangue nunca dorme. E a próxima maré pode estar trazendo algo de seu, algo que você pensava ter perdido para sempre, e que agora ele quer de volta. Silêncio. Escute, está ouvindo o som da maré baixando, revelando a escuridão úmida lá fora? O que o lodo guarda de você?